Apocalipse 13 vai dizer assim, que a besta que via, ela era semelhante a leopardo. Olha só que interessante, leopardo, aqui nós estamos em Apocalipse, mas veja que ele está conectando com Daniel, era semelhante a leopardo, tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, ele deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Grave esse texto porque eu vou mostrar algo para vocês. Quando você olha para o paralelo que existe entre Daniel 7 e Apocalipse 13, você vai ver exatamente isto, que a besta que vai aparecer em Apocalipse, ela tem as mesmas configurações que aparece lá em Daniel 7, naquelas 4 bestas. Olha só que interessante, na besta você tem corpo de leopardo, assim como em Daniel aparece um leopardo. Tem patas de urso, assim como lá em Daniel aparece o urso. Tem boca de leão, assim como lá em Daniel você vê o leão, então você vê como se a besta do tempo do fim ela tivesse a configuração que aponta para a Grécia, para os Medo-Persas, para a Babilônia, mas ela também tem 10 chifres, que aponta para aquela besta que Daniel não soube descrever e que tinha 10 chifres. Perceberam? E é dentre essas 7 cabeças, esses 10 chifres, é que vai surgir o 8º rei, que é chamado de o chifre pequeno lá em Daniel. E olha que interessante, porque lá em Daniel 7, a Bíblia diz que os 4 ventos agitavam o grande mar e faziam com que aquela besta, aqueles animais saíssem e se pusessem sobre a areia. Em Apocalipse 13, você vai ver a mesma coisa, o grande mar sendo agitado, que fala de povos, tribos, línguas e nações, e a besta saindo do mar e se pondo sobre a areia da praia. Inclusive, o que é dito no texto que a gente acabou de ler, que ela receberá poder do dragão, o seu poder, a sua autoridade, o seu trono. Lembra de 2 Tessalonicenses 2, onde é dito que o iníquo, o homem do pecado, ele vai agir segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios para enganar as pessoas? Então, você está vendo tudo isso aqui, ó, em Daniel 7, em Apocalipse 13. Inclusive, é dito que o dragão dará à besta o seu trono nesse período. E se você lembrar, lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, é dito na igreja de Pérgamo que ali estava o trono de Satanás. Pérgamo fica lá na Turquia. É como se Deus estivesse dando uma pista. A Bíblia diz assim que foi de Nínive que saiu aquele que trama mal contra o Senhor. Nínive é no atual Iraque hoje. Então é como se Deus estivesse dando uma pista da onde vai se levantar essa besta. Foi de Nínive, o Iraque, Mossul, né? Que vai se levantar aquele que trama o mal contra o Senhor. Porém, a Bíblia está dizendo que o dragão, ele entregará o seu trono à besta, e o seu trono estava onde? Lá em Pérgamo, na Turquia. Então é como se o governo do anticristo ele fosse partir ali. Inclusive, em Daniel é chamado de o norte. Em relação a Israel, é como se estivesse ao norte, né? Então você vê como as profecias, elas são muito reveladoras. Então, quando a gente fala da manifestação do anticristo, a gente poderia até fazer um paralelo. Olha só o paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 12. Em Daniel 7 você tem 4 bestas, em Apocalipse 12 você tem uma só, mas que junta essas 4 em um único corpo. Porque lá em Daniel 7, essas 4 bestas estavam separados pelo tempo, mas em Apocalipse 12, como está falando do tempo do fim, todos esses reinos vão estar reunidos no mesmo tempo. Por isso que você vê todas as bestas juntadas em uma única só. Lá em Daniel 7 diz que essas bestas subiam do mar. Em Daniel 12 também, elas estão subindo do mar, que representa povos, tribos, línguas e nações. Em Daniel 7, você vê que tinha ali o leão, que tinha uma cabeça, o urso, que tinha mais uma cabeça, o leopardo tem 4 cabeças, e o animal terrível tinha mais uma cabeça. Olha só o total, 7 cabeças. Quando você vai para Apocalipse 12, você vê essa besta com características de leopardo, corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, os chifres da 4ª besta. Você vê que ela também tem 7 cabeças. Perceberam que nas 4 bestas você tem 7 cabeças e aqui você também tem 7 cabeças? Então, você vai ver, além das 7 cabeças, você vai ver que em Daniel 7
você tem 10 chifres, em Apocalipse 12 tem 10 chifres. Em Daniel 7, você tinha uma boca que falava grandes coisas, que era no chifre pequeno. Apocalipse 12, você vai ver que a besta, ela tinha uma boca que profere blasfêmias. Em Daniel 7, você vê que o chifre pequeno ele vai atuar durante um tempo, tempos e meio tempo, que é 3 anos e meio. Apocalipse 12, você vai ver a besta atuando por 42 meses, que é 3 anos e meio. Em Daniel 7, você vai ver que o chifre pequeno, que está saindo dessas bestas, vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer. Apocalipse 12, você vai ver que a besta vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Em Daniel 7, você vai ver que o chifre pequeno vai ter poder sobre povos, nações e línguas. Apocalipse 12, você vai ver que a besta vai ter poder e autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E no final, você vai ver que em Daniel 7, quando os tronos são postos, livros são abertos. Em Apocalipse 12, você também vai ver ali a expressão, o livro da vida do Cordeiro. Inclusive, aqui vale lembrar algo. Lá em Daniel 7 está dizendo que os santos estão sendo perseguidos. Quem eram os santos lá? Os santos lá eram todos aqueles que tinham uma aliança com Deus. Apocalipse 12, você vai ver a mesma coisa. Os santos que estão sendo perseguidos e vencidos. Os santos ali não é apenas o povo judeu, tá? Pelo contrário, santos é a igreja. Tá? A igreja que crê em Cristo. Tá? Isso mostra que a igreja estará presente no período da grande tribulação.